A tendência é fazer com que o progresso aconteça, envolvendo as pessoas, envolvendo as ideias, as instituições, governo, crenças, sociedade, tudo isso vai se modificando, vai se transformando gradativamente para alcançar um estágio de equilíbrio. E tudo aquilo que resiste passa naturalmente por essa transformação e vai ser de uma forma dolorosa. E não é ameaça, não, é a realidade. Existem várias maneiras para que essa mudança possa acontecer, seja através de um evento natural ou através de uma guerra, como um golpe político. O espírito Humberto de Campos, meus amigos, conta para nós um pouco sobre a história na Idade Média, a época do absolutismo. Aquele sistema que o rei fazia tudo o que ele queria, né? Tinha um poder absoluto para julgar, tomar decisões, fazer as leis, mas chegou o momento da necessidade de algo mais democrático. E aí apareceu na história o Napoleão Bonaparte, que acabou com o absolutismo, apesar da sua ganância, da sua ambição. Olha as mudanças acontecendo. Depois ele se complicou mais adiante. Teve também a outra época importante, a do iluminismo, gente. Muita gente deve ter conhecimento, chamado século das luzes, com aquele conhecido lema, liberdade, igualdade, fraternidade, um movimento que mudou muita coisa. E nesse movimento o povo começou a se manifestar, derrubava leis e assumia. Depois estava lá ele lá no controle. Como o povo ainda não tinha sabedoria para tomar as melhores decisões, ele acabou depois fazendo estragos, né? A Revolução Francesa, olha aí as carnificinas. Podemos citar também outro exemplo de mudança, mas isso aqui já vem na França, ainda na França, vem com Leon Denis, né? No seu livro O Mundo Invisível e a Guerra, né? Que ele fala é, a, a, que a França ela se encontrava vivendo em plena decadência moral, né? Em função dos prazeres, a chamada Belle Époque. Vivia estagnada, viciada, lá imperava uma profunda corrupção, culto à sensualidade, alcoolismo, prostituição, escândalos de toda sorte. Foi então que sobre ela se abateu a dor, né? A ruína e a morte, através da sua invasão. Ela foi invadida pela guerra. E com todos aqueles transtornos, a Primeira Guerra, o Leon Denis mostrou para nós o despertar de uma nação, tudo em função das dificuldades que vivia. Era muito resistente a França. Olha só, tudo acontece, meus amigos, dentro do mundo moral, na vida de uma pessoa. Ou você se modifica, aceitando o convite manso do amor, ou as consequências da resistência, da teimosia nos erros, pela dor. Essa é uma realidade que diz respeito ao mundo moral da humanidade em todas as épocas. Se por acaso o indivíduo não se modifica, resiste à evolução, ele viverá experiências difíceis para poder despertar. Tudo isso como consequência dos seus atos, insistindo em ferir as leis divinas. A misericórdia, meus queridos, ela é ilimitada, sempre nos oferecendo oportunidade de correção, de rota, mas costumamos desperdiçar. E só acordamos com a dor. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos diz que a expiação é só para os espíritos endurecidos no mal. Se por acaso uma sociedade não se modifica, ela sofrerá tempos difíceis para poder se modificar. E por isso nós temos aqui essas previsões que Jesus fez a respeito de Jerusalém. Ela resistiu às mudanças e ninguém pode impedir a marcha do progresso. Outro que resistiu às mudanças foi o poderoso Império Romano, que parecia ser eterno, indestrutível, né? Teve ali a duração de 3 séculos e acabou implodindo, motivado pelas paixões, pela crueldade, pelo materialismo, corrupção, arroudanas. Houve um episódio em que, numa estrada importante, gente, da Via Ápia, haviam corpos crucificados, cruzes fincadas lado a lado, em mais de 6.000 quilômetros, em virtude de uma rebelião de escravos. Era uma cena tétrica, mas eles eram muito rudes e encaravam aquilo com uma naturalidade tremenda.
Mas tudo isso, a marcha do progresso foi modificando. Nações, sistemas de governo, vão tudo se modificando. Esses abalos, essas mudanças bruscas, de quando em quando acontecem, enquanto os homens se mantiverem desarmonizados, resistentes às leis divinas, ao progresso. Quando começarmos a entrar na verdadeira harmonia, nós mesmos, naturalmente, vamos extinguir todos esses problemas. Kardec vai encerrar esse resumo dessas passagens que nós lemos agora, falando sobre essa faculdade, esse atributo da alma, que Jesus produzia plena, já foi falado, né, por ser um espírito puro. Esse item 20, ele fala da elevada capacidade de desprendimento, a sua visão espiritual permanente, né, que estava desvendando, foi comentado isso, o véu do futuro. Mas, por que eu estou repetindo isso? Porque Jesus não só sabia o que iria acontecer, pela sua dupla vista, a sua capacidade de emancipação da alma, dupla vista é a capacidade de desdobramento, né? Quando o seu espírito, mesmo estando encarnado, o espírito estando encarnado pode se desligar parcialmente do corpo, mas Jesus podia se desligar permanentemente, ele tinha condições, a hora que ele quisesse, ele tinha condições de saber o que as pessoas pensavam, porque para o mundo espiritual, gente, nós somos um outdoor, os pensamentos se projetam, são visíveis para os espíritos. Então, a previsão do futuro e a capacidade de visualizar o pensamento decorriam da dupla vista que Jesus tinha em grau máximo. E Kardec fala da incredulidade, que é na sua ignorância, aqui, no último aqui ele fala, não admite a vida espiritual, independente da matéria, não pode compreender essa faculdade do espírito, a presciência, e, claro, naturalmente ele vai negar, né? Mas essa incredulidade, minha gente, foi formada, nós temos que entender que essa incredulidade foi formada dentro de certas circunstâncias. Tem aqueles que não acreditam por conveniência, que não querem mudar o seu modo de vida, né? Vai atrapalhar a sua vida, né? O seu prazer, por preguiça moral, aos que tiveram experiências decepcionantes, com informações sem sentido, que agrediram a sua inteligência, e por isso têm as suas prevenções. Outros por acreditar somente nas informações da ciência material, que o seu cérebro, os seus pensamentos são mantidos por reações bioquímicas, que tudo é consequência do aparelho físico, que quando isso acaba, ele deixa de existir e por aí vai. Mas o fato de se recusar a crer na vida espiritual, essa incredulidade, não tira a realidade da existência dos espíritos, do mundo espiritual e de suas leis. Tem uma história, gente, que fala, olha a nossa condição, tem uma história que fala que um homem ia sempre tomar passes numa casa espírita, né? Chegava cheio de vibrações viciadas, negativas, e o passista dizem que era o Chico Xavier, né? Não confirmei isso. Sim, mas é uma realidade, é isso que eu estou falando, né? É o que acontece muito. Então, ele dispersava aqueles fluidos, aplicava os fluidos benéficos, né? E o homem ia embora melhor, mas sempre estava voltando com as mesmas mazelas espirituais. E o Chico fazia a mesma coisa, né? Ele saía melhor. E esses intervalos foram se amildando, foram se estreitando, até que um dia o mentor, no caso o Emmanuel, né, falou: Chico, não está na hora de parar de espantar as moscas e tratar das feridas? Tratar das feridas, meus amigos, dependia daquele homem, mas ele continuava praticando as mesmas falhas, resistindo à mudança espiritual de quem necessitava. Quantos de nós, até quando vamos ficar espantando as moscas, incorrendo nas mesmas fraquezas, nos mesmos vícios e sofrendo, resistindo ao bem? Que esse estudo de hoje, minha gente, possa nos levar a refletir, a não resistirmos à marcha do progresso, às mudanças necessárias em nós, a não deixarmos passar em branco, possamos aproveitar as oportunidades que se apresentam no nosso caminho, que visam promover as mudanças benéficas de que necessitamos na nossa vida.